Alguns de vocês já falaram de algumas vantagens dos jogos de tabuleiro. Eu venho falar das vantagens dos jogos de tabuleiro. Ou seja, reduzem o tempo no ecrã, que alguns já falaram, não é? Que hoje em dia é uma epidemia, tanto para crianças, pais e até os professores, não é? Às vezes. Facilitam a sociabilização, neste caso, criando conexões com os amigos, com a família, às vezes com os professores, que já fui a dinamização. Olha, eu lembro-me que a última dinamização que eu fiz, havia um professor que chamavam-lhe o Totó, assim, falavam assim muito mal. E com um jogo, neste caso, pronto, vou dizer qual é o jogo, é o Yogi, como ele aderiu muito ao jogo, os miúdos começaram a vê-lo completamente diferente. Completamente diferente, porque ele aderiu ao jogo, então começou a ser visto de outra forma. E além disso, a socialização é muito importante para saberem, por exemplo, para desenvolver a inteligência emocional e saberem fazer amizades e assim, que hoje em dia, sem telemóvel, muitos deles não conseguem fazer, infelizmente, não é? Cara a cara, não conseguem falar. Habilidades matemáticas, já falou aqui o nosso colega, mas são coisas simples, desde que a matemática, desde contar os movimentos, contar os dados, os pontos de dados, os movimentos, desenvolve a função cognitiva, desde memorizar, fazer contas rápidas, raciocínio, fazer a resolução de problemas, que hoje em dia, muitas vezes, até adultos têm essa dificuldade, estamos a fazer uma coisa, a coisa não sai como a gente estava à espera, ou o erro não foi aquele que é o normal, a gente bloqueia. E com os jogos, normalmente, já ficamos mais criativos, temos a capacidade, em princípio, mais facilidade de chegar lá. A concentração e perseverança, acho que é muito importante. Hoje em dia há muitas crianças, e eu por acaso tive uma situação, têm dificuldade em concentrar-se na aula. Eles têm muitos estímulos nos telemóveis e em todo lado. Então, o que é que aquilo estimula a aula? Eu, por exemplo, tenho um exemplo que aconselhei um pai, num sítio que eu estava a dinamizar jogos, sugeriu o pai para levar um double. Ele, passado um mês, foi ter comigo, que ele sabia, ele perguntou-me quando é que eu estava, eu ia estar outra vez no mesmo sítio, passado um mês, e ele disse-me, olha, não sei se era 50 ou 100 euros, assim, agora escolhe os jogos que quiser. E eu disse, não, vou contra o seu filho, porque ele disse que funcionou. Porque ele tinha, através do double, começou a concentrar-se e depois passou para a escola. Pronto, como eu já disse, inspiram a imaginação. Por exemplo, conhecem disto, do Dixit? Este eu identifico com os jogadores. Era para tentar pôr aqui, mas não dá. Reduzem o stress, não é? Que alguém falou que era importante, por exemplo, entre o trabalho e casa, por exemplo. Não só, mas é um exemplo. Capacidade de liderança e trabalho em equipa é muito importante. Como alguém falou, também faz para as empresas. Também isso é utilizado muito. Não, dá para todas as faixas etárias. Podem melhorar a capacidade de falar em público, porque estão em um ambiente seguro. Se eles estão a falar com os amigos, estão a jogar com os amigos e começam a saber falar, a sentir-se à vontade, é mais facilmente conseguem fazer em público. Eu conheço pessoas adultas que não conseguem falar com ninguém, porque viveram basicamente agarrados aos ecrãs e assim. Desenvolvem o pensamento lógico e estratégico. Ok. Aumentam a confiança, porque um miúdo, um adulto, seja o que for, que vai jogando, mesmo que vai perdendo, vai apanhando confiança. Tanto a parte social, tanto a parte de ele próprio. Podem ensinar novas informações, por exemplo, o Nuno falou agora disso, por exemplo, a nível cultural, que há jogos culturais, e não só, isto é só um exemplo. Melhoram as habilidades de resolução de problemas. Promovem atitudes positivas em relação a tarefas desafiadoras. Não é? De vez em quando há uma tarefa, sei. Há tarefas que a gente bloqueia. Então, ou pelo menos cada vez mais bloqueiam e assim
quando estão habituados com jogos de tabuleiro, é mais fácil, temos outra mente, como é que é? Sair fora da caixa. Pensar fora da caixa. E ser proativo e antecipar eventos futuros. Oferecem ferramentas de ensino valiosos, neste caso crianças e adultos, para todos. Ensinam habilidades para a vida, rapidamente, negociação, resolução de problemas, ensinam novas informações, dão para todas as idades, já tinha falado, mas oferecem entretenimento e originam boas recordações. Já termino assim, porque acho que isto é importante e o entretenimento é importante, como eu acho que isto é quase um resumo de algumas pessoas que falaram, porque as crianças têm que jogar e os adultos também jogam. Não estão acostumados. Eu, por exemplo, fui escoteiro durante 15 anos e os adultos jogavam. E quando a gente envolvia os pais jogavam. E depois queriam mais.